Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoapi.com.br. Bom dia, pessoal. Esse é mais um Morning Call. Eu sou Vanessa Gonçalves e hoje a gente está com o Dan Cava para conversar com vocês. Bom dia, Dan. Bom dia, tudo bom? Obrigado de novo pelo convite. Dan, vamos começar falando sobre essa rotação do mercado. Parece que o mercado está comprando essa expectativa de recuperação de crescimento. Como que você tem visto esse cenário? Isso, então, acho que assim, está tendo um movimento bem relevante nos últimos dias aqui na Bolsa Brasileira. Eu acho que é importante a gente entender um pouco o pano de fundo de por que isso está acontecendo e entender que é um movimento global, não é um movimento que está acontecendo só aqui no Brasil, né? Acho que até poucos dias atrás, coisa de uma semana, 10 dias, a gente viu um movimento forte das ações que a gente chama cíclicas locais, ou seja, as ações ligadas ao crescimento interno, ao crescimento doméstico, performando muito bem. Empresas ligadas ao consumo, como varejo, shopping, setor imobiliário, as fintechs, as novas fintechs, os novos bancos digitais, com uma performance excepcional ao longo do ano, em detrimento da performance um pouco mais módicas, de setores que a gente chama de blue chips, Petrobras, Vale do Rio Doce, bancos, que acabam sendo ações que têm um peso maior nos principais índices, como o índice Bovespa. Nos últimos dias isso mudou um pouco, A gente está vendo aí uma mudança de expectativa, uma tentativa de mudança de expectativa ao redor do mundo. Acho que os investidores globais estão começando a querer acreditar que o mundo passou pelo seu pior momento de crescimento, que o mundo agora vai se recuperar. E com o mundo se recuperando, a gente tem expectativas de menos medidas de política monetária, menos queda de juros nos Estados Unidos, na Europa, expectativas menores para a volta do quantitative easing. Então isso gera dois efeitos. O primeiro é fluxo para os setores de commodities, então isso acaba, dada a expectativa de melhor crescimento, então isso acaba ajudando Petrobras, Vale, siderúrgicas, e a gente tem expectativas de juros um pouco mais altos do que as expectativas eram anteriormente, que acaba ajudando o setor financeiro, como os bancos. Então isso no Brasil a gente tem uma injeção na veia para esses setores que são setores com peso grande no índice, que é basicamente Petrobras, Vale, bancos e siderúrgicas, é isso que a gente viu acontecer. E essas outras empresas que vinham sendo o grande destaque do ano, sofrendo perdas relevantes em 2, 3 dias. A gente viu ontem quedas aí de 4% a 7% em algumas empresas desses setores. São empresas que tendem a ser um pouco menores em termos de tamanho, com a liquidez um pouco mais reduzida. Então, quando tem essas realizações de lucro, elas acabam sofrendo um pouco mais do que o resto do mercado. Então, acho que o pano de fundo é esse. Em termos de cenário, a grande verdade é que nada de fato mudou. Os dados de crescimento global continuam ruins, então de fato o que a gente tem é uma expectativa de recuperação. A gente ainda não tem a recuperação de fato, e para o Brasil também o cenário continua sendo o mesmo. A gente está ainda com um crescimento baixo, mas com uma expectativa de estarmos entrando num ciclo de recuperação da economia. Então acho que é de fato um movimento de realização de lucros de curto prazo, A gente chama de um movimento cíclico. Eu não acho que isso vai ser estrutural, mas como qualquer movimento é sempre muito difícil a gente prever até onde ele vai. Acho que olhando para médio e longo prazo, eu continuo acreditando que as empresas que a gente chama de cíclicas locais tendem a performar bem a longo prazo. Entendi. Bom, ontem o Paulo Guedes deu uma entrevista, que deu uma movimentada também no mercado, falando sobre essas mudanças do Pacto Federativo, desse pacote de incentivo ao emprego e principalmente da privatização da Petrobras, que ele, segundo ele, não vai ser um caminho fácil, não é um caminho curto, vai ser a longo prazo. Como que o mercado enxerga isso também, Parece que foi bem vista essa fala do Paulo Guedes, Isso, então o que o Paulo Guedes falou não é nada novo. Tudo isso que ele falou, ele vem falando desde a época da campanha. É a famosa, entre aspas, agenda liberal do Paulo Guedes, que foi abraçada pelo governo, e tudo isso que ele falou, ele só está relembrando o que ele vem falando há quase um ano, desde a época da campanha, e obviamente o mercado gosta de ouvir isso, À luz do entendimento do mercado, a agenda liberal é o melhor caminho a ser seguido, então o mercado gosta de ouvir isso, mas não é nenhuma novidade. É sempre bom a gente ouvir esse tipo de coisa, porque o mercado quer mais liberalismo, dado que a gente viu o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos, que foi uma política econômica que claramente deu errado. A gente teve anos aí de 2015 e 2016 de forte recessão, queda do PIB de perto de 13,5%, uma recuperação
muito lenta da economia nos anos de 17, 18 e 19, a gente também vai ter crescimentos aí em torno de 1% do PIB, e o Paulo Guedes está tentando fazer algo diferente na linha do liberalismo econômico para tentar fazer com que a recuperação seja um pouco mais acelerada. A gente, infelizmente, não vai ver o impacto dessas medidas em 6 meses, em um ano. Acho que depois de um ano e meio, 2, a gente começa a ver esses impactos de uma forma mais relevante e a gente tem essa expectativa aí que o crescimento vai começar a melhorar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais acelerada ao longo dos próximos meses. Entendi. Dan, a privatização da Petrobras é um assunto que é meio calcanhar de Aquiles para um monte de gente, né? Você acha que é uma opção válida, é uma opção que só interessa ao mercado? Como que você vê isso para o plano Brasil mesmo? Acho que é uma opção válida, sim. Acho que é difícil a implementação, porque tem uma questão social e política muito relevante. Acho que, em termos econômicos, a gente tem diversas provas de que empresas privadas tendem a performar melhor do que empresas estatais. Isso não é uma regra, existem, obviamente, várias exceções. O trabalho que tem sido feito na Petrobras nos últimos anos de melhora de administração tem sido um trabalho excepcional. A empresa já desalavancou bastante a sua dívida, já melhorou muito seus dados operacionais. É uma empresa que, de fato, se a gente olhar a ação dela, dependendo do nível do petróleo nos níveis atuais, é uma empresa relativamente barata, historicamente perto dos seus pares lá fora, e que precisa só mostrar resultado, e ela começou a mostrar resultado ao longo dos últimos meses, até mesmo dos últimos anos. Então, a privatização é um caminho. Acho que é difícil a implementação, acho que o mais fácil de se fazer é o que está sendo feito agora, que é a Petrobras privatizar empresas satélites que ela tem alguma participação acionária. Então, ela não vende o seu core business, que é a exploração de petróleo, mas ela vende distribuição, ela vende refino, que é o que está sendo feito. Então, acho que isso vai continuar sendo feito e já é um passo bastante importante e positivo. Você pegar e privatizar tudo, eu acho que tem uma questão aí social e política que vai ser de difícil implementação. Eu não sei se vai ser viável, mas o que já está sendo feito já é muito positivo para a companhia. Entendi. Bom, falando um pouquinho do plano exterior, né? Guerra comercial continua, né, mandando aí no mercado. Como que você vê essa resolução, né? Parece que a China já teve um impacto, né, nas suas exportações e importações. Como que a gente vai ficar nessa história, né? Porque o dólar está subindo, até um pouco impactado por isso. Acho que a gente teve uma leve melhora na semana passada, que foi a sinalização de que China e Estados Unidos vão sentar na mesa de novo para discutir ou tentar um acordo em torno de meados de outubro. Parece que eles estão tendo algumas reuniões por telefone ao longo de setembro, mas ainda também é no campo da esperança. Né? De fato, a China tem mostrado dados de desaceleração relativamente fortes. A gente viu aí importações e exportações mais fracas, o número saiu no final de semana. Hoje a gente teve um número de inflação, né, o PPI, que é o preço do produtor, também operando em deflação. Isso mostra uma baixa demanda interna da China por bens industriais, então mostra uma demanda fraca. Então é natural que a China vendo a sua economia desacelerar e os Estados Unidos também vendo a sua economia desacelerar. Os últimos dados econômicos dos Estados Unidos foram bem mistos, assim, já sinais mais claros de desaceleração. É natural que eles tentem uma aproximação. Eu não acho que essa resolução vai acontecer em alguns poucos dias, algumas poucas semanas. Acho que é um processo que vai ser bem longo e tortuoso. Acho que em outubro a gente pode ter algum avanço, mas não vai ser um avanço concreto e definitivo na direção de você acabar com essa guerra comercial. Acho que tem coisas muito maiores envolvidas que não vai ser em uma reunião que eles vão conseguir chegar em um acordo. Ah, tá certo. Bom, Dan, agradeço bastante sua participação. Vocês que continuaram com a gente, curte, compartilhe e a gente está de volta amanhã para falar novamente sobre essa abertura do mercado. Obrigada, Dan. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Bom dia.